Vivo nessa loja e vai conversar com a vendedora. O que esse cara disse? O que esse cara falou? O que esse cara estava procurando dentro dessa loja, Eric? Boa tarde. Boa tarde, Camargão. Boa tarde a você, amigo e amiga ligada no TN1. O que ele estava procurando aqui, provavelmente, Camargão, por tudo que nós conversamos com as vendedoras e por tudo que nós apuramos desde ontem à tarde, quando esse Wenderson acabou esfaqueando a Carla numa loja aqui próxima, no Polo de Modas da Glória, é de que ele estava procurando uma possível vítima, que não seria a Carla no caso. Porque ele chega nesse estabelecimento aqui, na rua Moacir Veloso, aqui no bairro Glória, por volta de 2h47, como marca aí no relógio, cerca de uma hora e meia antes dele cometer o crime. Ele entra nesse estabelecimento acreditando que uma funcionária estava sozinha, mas de repente ele é surpreendido com uma outra funcionária da loja que sai dos fundos. Ela não estava aqui, ela havia voltado do supermercado, foi aos fundos um pouquinho antes dele entrar. E ele não viu a presença dela, não percebeu a presença dela. Ele estava quietinho aqui, procurando algumas coisas, e nós vamos conversar com essa funcionária que o surpreendeu e acabou colocando-o para fora, para saber o que aconteceu de fato. Ela está aqui conosco, prefere não se identificar, mas vai dar todas as informações, o seu relato do que aconteceu ontem. Muito boa tarde. Era 2h47 da tarde quando você chega do supermercado e percebe que alguma pessoa estava aqui, além da sua colega de trabalho. Você sai da loja, o que ele falou com você, o que o Wenderson falou com você? Boa tarde. Boa tarde. Simplesmente eu tinha voltado do meu horário de café, né? Que a gente aqui tem o nosso horário. E quando eu entrei, a Laís, ela me comunicou: Islene, vou no banheiro. Só que no momento que ela vai pegar a chave para ir no banheiro, eu saí do fundo da loja para poder, né, cobrir ela. Então foi na hora que ele entrou e aparentemente ele estava tranquilo, ele me perguntou o preço de algumas peças de roupas e aí eu informei a ele. Aí ele voltou para a porta, me olhou, deu uma parada e depois ele falou para mim que ia voltar. Ele disse que voltaria num tom ameaçador ou alguma coisa do tipo? Na verdade, eu percebi uma dúvida. Quando ele parou e me olhou, ele fez isso 2 vezes. Então, eu percebi que ele estava com um pouco de dúvida quando ele falou que voltaria. E eu, desconfiada, né, prontamente já fui para a porta, porque é o que nós fomos orientados, vendedoras, nunca ficar no fundo. Foi para a porta, empurrando ele para a porta, atendendo ele com toda a educação. Mas aí aconteceu esse fato, né? Logo depois que a gente acaba ficando assustado e com medo, né? Porque a gente quer segurança no nosso trabalho, né? E é muito importante também a orientação dos nossos patrões, porque isso pode ter salvado, né, a nossa vida, ter salvado a minha vida também. E agradecer primeiramente a Deus. Perfeito. Agora ele aparece nas imagens com uma camisa e aparentemente com um volume debaixo dessa camisa, do lado esquerdo, a camisa de um time de futebol do Vasco da Gama e uma bolsa. Aparentemente a bolsa que ele estava no momento em que ele acaba cometendo o crime na loja vizinha aqui. Isso certamente assustou muito vocês. Esperava passar por isso em algum momento? Um livramento? Né, a gente nunca espera sair do serviço cedo, né, para o nosso ganha-pão, né, trabalho com honestidade. Nunca pensei em passar por isso, e tanto que quando surgiu a notícia eu fiquei super assustada. E quando surgiu a notícia eu não sabia quem era, mas eu percebi, eu falei, foi aquele cara que entrou aqui na loja. Então eu pedi prontamente pro meu patrão olhar as câmeras, porque eu percebi que tinha sido ele. Então, infelizmente aconteceu isso. Pois é, atualizando um pouco aqui, explicando para o pessoal de casa um pouco da situação, a partir do relato dessa vendedora e também das imagens que nós acabamos de exibir. Segundos antes dele entrar nessa loja, o assassino ele acaba passando pela rua e observando as outras lojas em volta, segundo as funcionárias. Ele estava observando uma loja aqui próxima que estava com a porta fechada, procurando possivelmente um estabelecimento em que houvesse apenas uma mulher e ela tivesse uma vendedora sozinha. O caso da Carla, que acabou sendo vítima desse sujeito. Ele então percebe essa loja e entra aqui. Nesse momento ele é abordado por essa vendedora que saiu dos fundos do estabelecimento e é posto para fora, porque ela achou esquisito a forma como ele estava agindo e resolveu, de repente, perguntar o valor de um conjunto, mas de repente vai embora prometendo voltar. Isso certamente assustou a vendedora, que ficou com muito receio, porque 1h30 depois ele comete um crime covarde. O que vocês aqui na loja ficaram pensando após isso? Você já sabia que era ele, apesar dele estar diferente, né? Apesar dele estar diferente, eu já sabia que era ele. Eu falei, foi ele.
Foi aquele cara. Então, assim, eu fiquei muito apreensiva. A primeira coisa que eu pensei foi na minha família, né? Porque eu pensei, meu Deus, agora a família dela que deve estar triste nesse momento poderia ser a minha. Então, a gente acaba ficando apreensivo e triste, né? E que Deus conforte o coração dessa família. Perfeito, é isso que nós todos queremos. Douglas Camargo, você tem alguma pergunta a fazer para nós? Não, sim, queria que você perguntasse para ela o seguinte, ele sabia que ela estava ali com 2 vendedoras na loja e outra coisa também, né? Primeiro, se ele conseguiu ver que tinham 2 vendedoras na loja. Segundo, ele aparenta ser muito simpático, sorri o tempo todo, inclusive antes de tirar a vida da Carla, também ele sorri, é muito simpático. Pede para falar um pouquinho dessa característica dele, por gentileza. Ok, com certeza. Minha amiga, é o seguinte, o nosso apresentador, Douglas Camargo, está perguntando se ele não sabia que haviam 2 vendedoras aqui na loja. Era apenas uma ou 2. Ele acreditava que a sua colega estava sozinha e ficou surpreso com sua presença. E segundo, ele era aparentemente muito simpático, pelo que nós vimos no outro vídeo na loja em que ele comete o crime, sempre sorrindo e conversando possivelmente de forma muito gentil. Ele sabia que a sua colega estava sozinha, aliás, não sabia que a sua colega estava acompanhada. E ele parecia realmente simpático, muito sorridente? Sim, ele percebeu, eu creio que ele percebeu que ele achou, né, que a minha colega de trabalho estava sozinha. Então, por ele ver a vítima vulnerável, ele pode ter entrado. Então, foi surpreendido comigo, né, que estava acabando de voltar do meu horário. Então, ele foi surpreendido e eu acho que isso também ajudou muito para que ele não fizesse nada com a minha colega, né. Então, e ele era muito simpático, ele não aparentava, né, ser essa pessoa que fez isso com a Carla. A senhora já conhecia ele aqui da região, porque ele era o famoso vendedor de balas aqui, que sempre se vestia de Homem-Aranha, já foi personagem de várias matérias e muitas pessoas aqui da Glória conhecem ele, conheciam. Eu particularmente não conhecia, nunca vi ele. E viu no momento mais cruel possível. Sim. Pois é isso, Douglas Camargo, nós conversamos aqui agora com a funcionária do estabelecimento, agradeço a ela, muito obrigado pela sua participação. Ou seja, 1h30 antes dele cometer esse crime cruel, covarde contra a Carla, ele esteve numa loja próxima procurando possíveis vítimas. Será que ele já não estava pensando isso há muito tempo? O que deu na cabeça do sujeito para cometer um crime tão covarde assim, em plena segunda-feira, com uma mulher tão indefesa? É verdade, é a pergunta que fica. E atenção, amigo e amiga do nosso Tribuna Notícias primeira edição, muita gente se pergunta agora sobre esse assassino, sobre esse homem, né? Veja só que a nossa Suzy Faria, a nossa delegada, ela está ainda correndo atrás de informação. Veja só que a informação que a gente recebe neste momento é de que nenhum familiar desse homem procurou o hospital até o momento. Nenhum familiar deste homem procurou o hospital até agora, 1h15, 1h20 mais ou menos. Nenhum familiar procurou o hospital até agora. Existe no sistema da polícia a tal da busca ativa, né? Que o hospital e as autoridades buscam por meio do sistema do Estado ou algum familiar, alguma pessoa próxima. Só que isso, segundo a nossa delegada, a nossa Suzy Faria, isso não deve acontecer porque ele entrou no hospital pelo Estado, ok? Pelo Estado, então essa busca ativa não deve acontecer. Mas veja que a informação importante que chega é de que nenhum familiar deste suspeito, deste homem, procurou o hospital até o momento. E eu recebi uma informação agora há pouco de uma fonte minha, que traz a informação de que ele está sob forte esquema de segurança dentro do hospital.
está escoltado, né, por policiais militares, escoltado ali por uma grande força policial dentro deste hospital. E nenhum familiar ainda procurou a polícia ou o hospital com relação a esse rapaz. Veja só que olha só, agora há pouco eu recebi também, estou aqui esperando o contato, porque a gente vai fazendo jornalismo ao vivo, pessoal, e a gente vai recebendo informação o tempo todo. Veja só que eu recebi aqui uma mensagem de uma mulher que pediu para não se identificar, dizendo assim para mim, olha o que diz a mensagem dessa mulher: sou ex-esposa do Anderson, me solidarizo pela família da Carla, a quem de forma brutal foi assassinada. Eu estou aqui tentando contato com essa mulher, estou aqui tentando contato com essa pessoa que se diz ex-esposa desse assassino. Ela me mandou mensagem aqui ó, por volta de 11h19 da manhã. 11h19 da manhã, ela enviou essa mensagem para mim aqui por meio das minhas redes sociais. A gente vai atualizar você a todo momento. Tem um outro detalhe também do cachorro, né? Do cachorro que esse rapaz leva ali na loja. Na imagem que mostra esse rapaz depois sendo detido e ferido pela guarda municipal, se tiver, não sei se a gente tem a imagem ali, mas tem a imagem do momento em que os agentes da ROMU, da guarda de Vila Velha, realizam a apreensão dele, né? Olha lá, veja só o cachorrinho que está ali. No momento em que esse rapaz era detido, esse cachorrinho ficou em poder de uma moça que aparece na imagem com uma bermuda rosa. Ela com uma camisa rosa e bermuda jeans. Veja que o cachorrinho está com ela. É o cachorro do assassino. Aquela moça ali, ela é uma policial civil, tá? Ela é uma policial civil que estava dando apoio ali, estava ali passando pela região, e ela ligava para o SAMU para poder pedir o socorro para esse rapaz, e acabou ficando aqui com o cachorrinho desse assassino. A informação que a gente recebe é de que agora o cachorro ele foi entregue a um amigo do assassino, né? A um amigo do Anderson, está, portanto, sendo responsável por esse cachorrinho que aparece junto com ele. E essa imagem aí é 1 hora depois daquela outra imagem que mostra ele indo naquele outro estabelecimento comercial. Olha, é um caso chocante que realmente assusta todos nós, assusta principalmente também quem trabalha ali na região da Glória, em Vila Velha. Assusta pra caramba, porque você está trabalhando e de repente aparece um maluco e tira a vida de alguém de graça do nada, tá? Olha só, repete para mim, por favor, a minha equipe. Ok. A gente vai trazer, agora essa reportagem, Jorge. A gente vai trazer agora uma reportagem que vai trazer relatos e entrevistas exclusivas de pessoas ligadas a Carla, de pessoas ligadas a esse rapaz, de pessoas que tinham uma certa convivência com a vítima. Você vai acompanhar, foi a Alice Mourão quem fez a reportagem e você acompanha os detalhes agora. Sacode. Carla Gobi Fabretti, segundo a família, era uma jovem alegre. Tinha sonhos e planos que foram interrompidos por um ataque inesperado.
A mulher de 25 anos foi esfaqueada e morta brutalmente em uma loja em que ela trabalhava, no bairro Glória, em Vila Velha, por um homem identificado como Wenderson Rodrigues. Eu nunca vi ele, eu não conheço ele, eu nunca vi ele, mas tudo indica que ele pedia dinheiro no sinal, mas ele não era morador de rua não. E parece que sim, que ele era cliente, contanto que ela não correu. Ela não correu, ela ficou tranquila, ela ficou calma. Contanto que naquele momento que possivelmente ele mostra a faca para ela e pede para ela entrar, ela entra. Talvez na cabeça dela passou que fosse só um assalto. Mas ele quis fazer maldade com ela, ele esfaqueou o peito dela, tudo. Heloísa contou que ficou sabendo que Carla tinha sido esfaqueada através dos vídeos que começaram a circular nas redes sociais. Para ela, a jovem era como uma irmã. Ela era uma pessoa muito boa, uma mãe muito prestativa. Deixa a Helena com 2 anos e 4 meses. E assim, a gente não tem muito o que fazer. Nesse momento, a gente quer justiça. Esse homem entrou lá naquela loja com intenção de matar minha cunhada. De acordo com a família, Carla foi atingida por várias facadas. Ela teve 4 paradas cardíacas e passou por 3 cirurgias, mas acabou morrendo às 3h50 da manhã, aqui no Hospital São Lucas, em Vitória. Ela me ajudou tantas vezes, tantas vezes. Eu sou imensamente grata por toda a amizade, por tudo, e nesse momento eu peço que Deus venha nos confortar, porque a dor é muito grande. De acordo com a Guarda Municipal, Carla e o Wenderson não se conheciam. O criminoso apenas escolheu uma pessoa aleatória para atacar. Ao que tudo indica, foi uma vítima aleatória, né? Não foi levado nada da vítima, não existe nenhum tipo de correlação amorosa, como namorado, ou noivo, ou marido, ex-marido. As câmeras de segurança da loja capturaram o momento em que o Wenderson entrou no estabelecimento fingindo ser um cliente normal. No entanto, suas intenções eram trágicas. Após se aproximar de Carla, ele a conduziu ao interior do estabelecimento, onde a atacou brutalmente. Após atacar a jovem, o Wenderson tentou tirar a própria vida. Ele foi levado ao hospital, onde permanece internado e escoltado. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado e a investigação policial prossegue para esclarecer as motivações do crime. Esse indivíduo já estava lesionado, ele se autolesionou, foi socorrido pela nossa equipe do tático. Ao que tudo indica, foi um corte profundo feito por ele mesmo, tá? Então, essa nossa equipe do tático aí, ela fez a sutura, né? Tentou estancar e o levou até um hospital aqui da região. A dor e o luto tomaram conta dos familiares e amigos, que ainda tentam compreender a perda repentina. A gente quer justiça, pelo amor de Deus. Não é fácil não, gente, não é fácil não. A gente tenta se colocar no lugar dessa família, diante dessa dor, diante dessa crueldade. Agora fica a pergunta, quem é esse assassino? Quem é esse cara que aparece aí de super-herói em reportagem, apareceu, né, de super-herói em reportagem de televisão? Quem é esse cara que vendia paçoca nos semáforos? Depois disso passou aí por superação, encontrou no esporte uma vida melhor, encontrou no esporte uma vida saudável, virou fisiculturista. Ele vendia doces no semáforo para poder realizar o sonho de fazer uma faculdade de enfermagem. Dos 14 aos 22 anos, ele disse que ganhava a vida como fisiculturista. Ocupou o primeiro lugar em diversos campeonatos estaduais. O sucesso foi tanto que esse rapaz ele foi para São Paulo. Em 2016, disputou um prêmio nacional representando o estado do Espírito Santo. No entanto, não trouxe nenhuma medalha para casa. Com a frustração, passou a frequentar baladas, rocks, consumir muita bebida alcoólica e usar cocaína. Até tentou assaltar um carro, tá? Até tentou assaltar ocupantes de um carro, mas foi flagrado por populares que o lincharam no meio da rua. Eles seguraram o Wenderson até a chegada da polícia. Durante os 3 meses em que ficou preso,
O ex-fisiculturista conta que se arrependeu do que havia feito. Abre aspas, saí com o propósito de mudar de vida. Também conheci Jesus e ele me deu forças. Fecha aspas. Foi ele quem disse essas palavras. Assim que deixou a cadeia, ele terminou o ensino médio e decidiu seguir um dos seus maiores sonhos, segundo ele, de ser enfermeiro. Abre aspas. O principal motivo de eu ter escolhido essa carreira é pelo fato de poder ajudar as pessoas. Fecha aspas. Ele afirmou isso em reportagens realizadas aqui pelo jornalismo da Rede Tribuna. Mas para alcançar essa meta, ele precisava de novas fontes de renda. Tentou alguns serviços formais, mas todos recusavam. Abre aspas, foi difícil arrumar emprego depois da cadeia. Ninguém me aceitava, fecha aspas. Por isso, há 3 meses, optou por recorrer a uma placa com a frase: me ajude a virar enfermeiro, para chamar a atenção das pessoas entre os carros do trânsito da Grande Vitória. Segundo ele, já teve vergonha, mas agora, segundo ele era capaz de fazer tudo pela família dele e pela profissão dele, pela profissionalização dele. Olha, e aí ele ainda completou em uma das entrevistas: todo o carinho das pessoas também faz valer a pena. Gente, o que aconteceu com esse rapaz? O que aconteceu com esse homem? Com esse homem que teve um grande destaque no esporte como atleta, como fisiculturista, representando o estado do Espírito Santo. Em São Paulo e em outros estados, de super-herói, de atleta ao assassino da Carla. É isso que a gente tenta entender. Daqui a pouco nós vamos continuar nesse caso, daqui a pouco nós vamos continuar nessa história envolvendo a Carla, envolvendo esse rapaz. A Alice Mourão, o nosso Eric Alencar, a nossa Júlia Cássia, todos os nossos repórteres estão debruçados em cima desse caso. Nós vamos trazer ainda hoje informações sobre o velório da Carla, vamos trazer informações dos familiares da Carla também, que estão gravando com a nossa equipe neste momento, ao longo do nosso TN1 e no nosso Brasil Urgente, logo mais às 5h30 da tarde, todas as informações desse caso. E nós temos aí as novas fotos da Carla, né? As novas fotos dela, que mostra ela, né, com toda uma vida pela frente, uma menina nova, que tem uma filhinha de 2 anos, cara. Uma criança de 2 anos vai crescer sem a mãe. E aí você se coloca no lugar do marido da Carla, que vai ter que explicar para a filha, né, quando ela entender as coisas, que a mãe não está mais aqui. E aí a criança vai perguntar o porquê. E aí eu fico me colocando no lugar dele também, do que é que ele vai explicar, do que é que ele vai falar para essa linda criança. Claro que a gente não vai mostrar, a gente não vai expor aqui a filhinha da Carla, mas é uma menininha linda. A família mandou para mim várias fotos da Carla, onde está a filhinha dela, uma menina linda, 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 linda. Veja só a Carla no momento ali do chá revelação, que revelava o sexo da criança, nos momentos de felicidade com a família, nos momentos de lazer com o marido, viajava, tentava curtir a vida, mas trabalhava duro há mais de 10 anos na região do Polo de Confecções da Glória, lá em Vila Velha, e agora a família abriu aquele estabelecimento comercial, ela foi trabalhar naquela loja e aconteceu, infelizmente, o que ninguém esperava, o que ninguém gostaria que acontecesse. A gente vai continuar nesse caso porque a gente precisa de justiça pela Carla, a gente precisa de justiça pela família da Carla. A gente precisa de justiça pela filhinha da Carla, que daqui a alguns anos vai tentar entender o porquê que ela cresceu e vai crescer sem mãe. Por conta da perversidade, por conta da psicopatia de alguns
como esse rapaz que tirou a vida dessa moça. A gente vai continuar nessa história e você acompanha todos os detalhes ainda hoje aqui no nosso Tribuna Notícias e às 5h30 no nosso Brasil Urgente. Olha, minha gente, atenção, hein? É triste.